que é que a gente pode fazer, como no meu caso, que não sou um leitor, posso melhorar como leitor? E o que é que a gente pode fazer com o aluno para melhorar, fora os exemplos ou com os exemplos? Eu penso que o próprio professor é um exemplo para um aluno, ou não. O pai também, né? A mãe. Os primeiros educadores, antes de ele ir à escola, é que devem dar, sim, esse exemplo, ajudá-lo talvez a penetrar nesse mundo, não impondo. Impondo não resolve nada, não adianta nada. E como é que se ajuda sem impor? Mas dando lendo. Para ele. Lendo para, com e pedindo também, ou lendo nem então, para, exemplo, nem assim, com a mãe ele. lendo para si mesma. Para si Depois, mesma. a mãe lendo para o filho. Porque, veja bem, eu penso que se a criança vê uma figura que ela ama e admira, quando ela é pequenininha, numa atividade que ela, criança, desconhece, ela vai supor que aquilo deve ser bom, deve ser agradável, deve ser interessante. Então, só essa primeira visão que a criança tem de um pai lendo, de uma mãe lendo, e se possível, lendo também para ele e trazendo esse mundo do livro, antes que ele seja capaz de escrever ou de ler, para ele, ajudando a desvendar esse mundo com ele, pai, mãe, isso marca muito uma criança. Mas não precisa ser uma mãe culta, né? Por exemplo, a sua não era uma mãe culta e te ajudou muito nesse sentido. Não necessariamente culta, mas sábia. Sábia, que é muito mais difícil, né? Isso, é. Então, como é que a sua mãe te ajudou? É aquela sabedoria da vida. A Cora Coralina dizia que o saber vem dos mestres e dos livros. A sabedoria vem da vida e dos humildes. Então, é essa sabedoria, principalmente porque desejava para a filha dela uma vida menos difícil, talvez, do que a dela. Está falando da sua mãe. Da minha mãe. E como ela teve na sua infância, apesar de depois ter tido uma vida muito difícil, mas na infância ela adquiriu o hábito de ler e gostava de ler, então, e sabia decor muitos textos, muitos trechos. Ela te contava histórias. A minha mãe declamava um poema que eu só fui ouvir depois na faculdade de letras. A Ceia dos Cardeais, do Júlio Dantas. Então, é um processo em que você interage, eu penso. Não adianta dizer, tem que ler, manda ler, vai ler, menino. Não, mas mãe que conta história para o filho já está ajudando, não está? Maravilhoso. Maravilhoso. Ler a si mesmo e o mundo. Você citou isso na pré-entrevista. Comente. No sentido de começar a entender e interpretar, a partir do momento que você lê e interpreta uma obra, você está também começando a vislumbrar que a literatura nada mais é do que o reflexo da sociedade, do próprio mundo e da própria vida. Então, se você lê e interpreta aquele mundo literário, você está lendo e interpretando o mundo em que você vive, as pessoas com quem você convive, e a si mesmo, no sentido de se conhecer melhor, se entender melhor, comparar as suas próprias atitudes com as atitudes dos personagens, das obras, se colocar no lugar deles, se identificando com os personagens. A gente se identifica com os personagens. Ou não, né? Passa a matar os personagens, né? Sim, passa a sofrer com eles. Você criou o grupo Escrevivências. Fale dele. Escrevivências nasceu de uma vontade de fazer algo diferente na presidência da academia. E me ocorreu, num dia, assim, um insight. Trabalhar com pessoas já da terceira, ou quarta, ou quinta idades, para que elas resgatassem dois aspectos da própria vida que eu considero muito importantes. Elas resgatassem a alegria de escrever à mão, e não mais teclar apenas, digitar.
e a alegria de reviver a sua própria história. Para que isso desse a ela esse prazer de estar novamente vivenciando experiências e para que ela também pudesse passar para os seus filhos, para os seus netos, a própria história da sua vida. E tem dado certo? Até agora, sim. Foi muito, a receptividade foi muito boa, muito gratificante. Que idade as pessoas têm nesse grupo, em geral, média, faixa etária? No mínimo 60. No mínimo 60. Você sabe que toda vez que eu ouço que vão lançar um livro aqui, toda vez não, mas eu já ouvi algumas vezes assim, parece que Araçatuba tem mais autores que leitores. Antes de um curso de redação e de um curso de oratória, que você os dá, inclusive, nós não deveríamos fazer um curso, como sugere Rubem Alves, de escutatória, de leitura? Assim, não é primeiro como o bebê recebe, para depois produzir um pouco? Ensinar a ouvir é uma das artes mais carentes, talvez, hoje em dia. Se é que se pode ensinar isso. Mas treinar as pessoas para serem ouvintes, atentas, interessadas, né? É a primeira coisa que se faz no curso de oratória, é tentar explicar que quem não sabe ouvir não pode ter a pretensão de encontrar pessoas que os ouçam. E o orador precisa disso. Então, saber ouvir é, sim, muitíssimo importante. E das atividades que nós mais usamos na vida, que é ouvir e falar, é a que menos se treina nas escolas. Nas escolas, é isso que eu acho. Realmente. Você está há 2 anos como presidente da academia. O que é fácil e o que é difícil? Fácil? Não é nada, né? Fácil, propriamente, que não exija nenhum esforço, penso que nada no mundo é assim. Mas é fácil conviver com os acadêmicos, com aqueles que realmente estão presentes. É fácil estar mais com eles, porque isso é algo que o presidente tem, esse privilégio. Ele tem mais contato, não é, com os acadêmicos. Mesmo aqueles que estão ausentes, nós fazemos um contato de outra forma. Então, eu pude voltar a conviver com certas pessoas, e algumas até das quais eu estava afastada há bastante tempo. É fácil você saber que as pessoas reconhecem o seu valor, que gostam de você. E o que é difícil? Difícil é manter realmente uma coesão, manter o grupo unido. As pessoas frequentam a reunião mensal? Poucos. Bem poucos. Então, essa coesão é muito difícil. E o presidente, ele tem sempre a pretensão, eu entrei assim, com a pretensão de que eu ia mudar, de que as coisas mudariam comigo na presidência, mas é uma ilusão muito grande. Não, você já me disse uma vez que a gente consegue talvez mudar a si mesmo, que o resto a gente não anda mudando no máximo, nada. E se quiser, e se esforçar muito. Não é mudar as pessoas, mudar talvez a forma de sentir a academia. De sentir a academia como não só um local, mas como um ponto de encontro na nossa vida, de encontro e difusão. Porque a academia tem que ser um ponto em que nós nos reunimos e depois difundimos. E o que é que vem por aí na academia? Bem, para este final de gestão, o que eu tenho aí é o concurso de poesia Osmair Zanardi, cuja inscrição se encerra agora no dia 15 de outubro, e a sessão solene, que desde a fundação da academia é feita anualmente, no final, em novembro. E nessa sessão solene, então, são premiados aqueles que foram considerados os melhores no concurso. Vocês sempre convidam um grande autor? Convidamos um escritor ou alguém bastante ligado à área literária para fazer uma palestra. E neste ano quase está certo de que virá
o Aguinaldo Mendonça, aqui da Universidade de Rio Preto, para falar sobre literatura brasileira. Eu pedi para você pensar em umas palavrinhas. Quem é seu poeta de cabeceira? Tiago de Mello. Seu prosador favorito? Machado de Assis. Um livro de autor de Araçatuba? Eu gostei muito do livro Vinhos, da Cecília Vidigal. Ao lado de quem você gostaria de se sentar na Academia Brasileira de Letras para um chazinho? Nélida Pion de um lado, João Ubaldo Ribeiro do outro. Para a gente terminar, eu quero uma frase, um ensinamento, um verso, um pedido. Eu vou deixar apenas um verso do Tiago de Mello. Tiago de Mello. Vamos lá. Não, eu não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. E já nos é muito útil o seu jeito de caminhar. Obrigada. Foi um prazer entrevistar a Academia Araçatubense de Letras. Até o próximo Questão de Opinião.